Vídeo top, eu vou passar para vocês um passo a passo de instalar o amplificador, de como colocar filtros na entrada dele para cortar os graves, para cortar os agudos. Você vai aprender muita coisa legal nesse vídeo. Eu só não vou poder sair daqui e pular aí do outro lado e pegar o ferro de solda e fazer para você. Mas se você pegar todas as dicas e aplicar aí, com certeza você vai resolver esse problema e vai aprender muitas outras dicas que vai poder aplicar em outros projetinhos aí bem legal no seu dia a dia. Você já deixa esse convite para você que não é inscrito ainda, fazer parte de nossa família. A gente tem muito conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica, mais especificamente ao mundo do áudio. Eu me chamo Douglas Santos, você tá no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Eu desmontei há poucos dias um aparelho microsystem e tava essa montagem feita internamente. O que a gente precisa ter de base aqui, três coisas nesse amplificador. De princípio, a entrada de energia, a entrada de sinal e a saída de sinal. Esses são os únicos fios que vão ser precisos ligar nesse amplificador. Se você já tem definido os lugares, se você já sabe, se já vem indicando na sua placa, beleza. Se não vem, a gente vai tentar descobrir na sua realidade, se a sua plaquinha já vem escrito mais menos VCC GND. Se tiver escrito alguma coisa assim, você já sabe que ali é a entrada de energia. Se não tiver inscrito, por exemplo, no caso, esse aqui são de transistores. Então, tem transistores que começam com a letra A e D, C e B. Onde o A e o B são os que entra a energia negativa. E os que começam com C e com D, aonde entra a energia positiva. 2SA, esses são trabalhados na energia negativa. Os que começam 2SB, a mesma coisa. Quando é 2SC ou 2SD, esses aí recebem a energia positiva. Então, independentemente de estar anotado ou não, no coletor do transistor, que seria essa parte aqui do meio, é a parte de onde é injetada a energia. É a mesma parte que sobressai aqui. Então, esse aqui também é o coletor do transistor. Vou aproximar mais aqui para vocês verem. Essa parte metálica aqui é o coletor do transistor também, que é relacionado, está interligado a esse terminal aqui do meio. O que a gente vai fazer é alimentar, colocar os potenciômetros na entrada da maneira correta e instalar os filtros para, por exemplo, quando você quer cortar os graves para regiões altas, beleza? Quando você quer cortar as altas para as regiões graves, beleza também? A gente vai aprender num passo a passo bem detalhado a respeito disso aí. Como eu tenho definido aqui a tensão, eu preciso alimentar esse amplificador. Como estava dentro de um microsystem, o aparelho já tinha o próprio transformador. Tinha essa placa acoplada aqui, mas só que para facilitar a minha montagem, eu não vou montar nessa placa. Então a gente vai pegar, por exemplo, os mesmos componentes, a mesma configuração. A gente vai montar a fonte simétrica para alimentar esses três fios, que no caso eles vinham encaixados em outro formato aqui. A gente tem os fios da saída do alto-falante e os outros da entrada. Aqui vocês observam que tem 4 diodos. Eu vou substituir eles por uma ponte. A ponte já tem os 4 diodos internamente. Vocês observam que aqui ela tem um sinal alternado, outro sinal alternado, positivo e negativo nas extremidades. Pronto, a gente vai alimentar a ponte aqui e nesses sinais aqui das extremidades já vai sair o positivo e negativo. Eu vou adiantando essa parte do vídeo aí. Vocês vão vendo detalhado. Nas horas corretas eu vou dando as dicas aí. Vamos lá.
Então, galera, segundo passo, depois de alimentado o circuito aqui, vocês notaram que saiu os 3 fios aqui do transformador e tá saindo positivo, negativo e terra. Quando a gente ligar, a gente faz os testes necessários. O que é que a gente vai fazer agora é a instalação dos potenciômetros na entrada para controlar volume. Se porventura a sua utilização for estéreo, não teria problema algum também você colocar 2 potenciômetros, mas se você quer usar o potenciômetro, um único potenciômetro, eu vou deixar um card aí para você aprender a fazer a ligação também de potenciômetros estéreo. Mas aqui a minha finalidade é ter ajuste individual para cada região. Eu preciso que seja separado os potenciômetros para eu ter controle nas altas e nas baixas frequências. Eu vou adiantando mais uma vez essa parte aqui. Aqui, galera, tá a ligação para estéreo, tá os 2 canais, os 2 potenciômetros separados. O que a gente vai fazer agora é a aplicação dos filtros. Os filtros só é necessário o uso para você que vai fazer a utilização para subwoofer, obviamente, e para a questão das altas frequências. Você cortar os graves no canal que vai para alta frequência e você colocar o filtro de grave para cortar as altas frequências no canal que vai o sub. Antes disso, vamos apenas ligar o amplificador, vamos conferir se está funcionando aqui antes de instalar o filtro, e a gente tem a noção também da sonoridade, se está tudo normal. Para testar em primeiro momento, eu vou utilizar apenas essa caixinha aqui, uma caixinha pequena, porque fica mais fácil. A gente vai colocar um aqui e aqui é o outro canal, o positivo do outro canal. O negativo é o mesmo para ambos, que é o mesmo GND aqui, ó. É esse mesmo ponto. Se a gente colocar o teste daqui para o negativo que vem para o alto-falante, é o mesmo. Esse é o GND. Então o negativo do alto-falante é o GND daqui. Agora aqui nos capacitores tem negativo, positivo e o GND, que é o terra, entendeu? Aqui a gente chama de negativo porque tem positivo e negativo aqui no alto-falante, né? Mas quando a relação entre o negativo do alto-falante, nesse caso desse tipo de amplificador aqui, o central aqui dessa parte do transformador, é o mesmo que a terra na carcaça, é o mesmo que a terra na entrada aqui do potenciômetro. Vocês notaram que tem apenas 2 terminais aqui para serem usados nos potenciômetros, que é exatamente os sinais da entrada. Eu vou ligar o amplificador. Lembrando que todo teste que para ser realizado é interessante você usar lâmpada série. Vou deixar um card aí também para você saber o que é isso. Lâmpada série para proteger. Você vai aprender no card aí como fazer, mas a lâmpada série é para proteger caso você tenha feito alguma ligação errada aqui. A lâmpada vai acender e não vai deixar queimar os componentes. Pronto, já estou com a tomada aqui próximo. Vou ligar e se tiver tudo ok, o sinal vai dar um sinalzinho aqui na caixa e a gente vai testar na entrada. Vamos lá. Eu ouvi um sinal bem baixo, mas vamos ver aqui. Pronto. É esse aqui a entrada correspondente a uma das saídas. Vejam só. Legal, né, galera? A gente tem um canal funcionando perfeito. Agora a gente vai testar o outro canal. Eu deixei branco e vermelho correspondente ao URL. Então agora a gente tem o branco aqui. Vamos colocar o branco. Perfeito, né, galera? Totalmente individual. Vejam só que aqui não sai nada, né? Só sai nesse agora. Se eu colocar o vermelho, vai sair nesse aqui. Então eu tenho esquerdo e direito. Daí então, o amplificador, a gente faz testes, ver se tá o amplificador, o som tá normal, se tá tudo ok.
Se caso for para utilização estéreo, não precisa nenhum filtro. Você vai ligar apenas daqui para lá o cabo. Eu vou ligar aqui o cabinho de áudio que vem do RCA. Todos os cabos de entrada de amplificador tem que ser dessa forma, cabo blindado. Se eu for descascar esse cabo aqui, internamente vai ter a mesma malha como tava aquele outro ali. Mas eu vou precisar aqui porque eu vou precisar prolongar um pouco esse branco. Eu vou cortar aqui. Vejam só, tem essa parte que fica ao lado dos fios positivos. Então aqui a gente tem um sinal, outro sinal e o terra do sinal. Se não fazer o uso do terra, se você usar um fio comum, a probabilidade desse amplificador ficar pegando muito ruído é muito grande. Então jamais faça o uso de cabo que não seja blindado. Todas as conexões internas dentro do amplificador, na região que envolve a entrada e os conectores, essas coisas, tem que ser tudo blindado. A saída não, a parte de potência não, a parte de entrada, de baixo sinal tem que ser blindado. Vamos lá, tá aqui em mãos, eu tenho 2 camaradinhas aqui já pronto para soldar. Vamos fazer agora um filtro nas regiões para alta e para baixa. Eu vou fazer a solda do fio aqui e coloco o capacitor sem soldar para vocês verem a diferença. Vamos lá. Pronto, aqui está instalado o RCA. A gente vai fazer um teste prático para aproveitar e ver também a sonoridade que está do amplificador aí. Cabo RCA em mãos, eu vou fazer a instalação aqui e vou energizar o amplificador. Deixa eu energizar logo aqui para a gente ver. Aqui, então vamos colocar um áudio aqui. Tava muito alto esse canal aqui, tava na lâmpada série ainda. Vê só, galera, aqui a gente tem nesse canal, né? Esse aqui não tá fazendo nada, ó, vejam só. Para ele fazer, tem que a outra caixa tá ligada, no caso. Eu vou tirar o fio branco aqui, tirei o fio branco e vou colocar o vermelho. Ó, aí agora faz, tá vendo? Agora, se eu colocar aqui de novo, quem vai fazer é o outro aqui. Agora eu quero fazer uma demonstração aqui a vocês da aplicação do capacitor. Veja só. Voltei um pouco a música aqui. Vejam só. Vejam só. Vejam que o corte não é um corte daquele corte que você vai cortar 100% da voz, não. Aqui é um corte para você dar uma amenizada mais nas regiões altas e você permite que saia ainda um pouco de voz aqui. Para ter um corte mais específico, você tem que ter um pré. Aqui é um corte que você vai dar uma amenizada bem mais. Só que esse corte aqui não é o lugar correto da gente colocar. Eu coloquei aqui porque ficava mais fácil para mim. Agora eu vou passar para vocês a maneira e o local correto de colocar. E o que a gente precisa? A gente precisa de 2 resistores 22 de 2K2 e a gente precisa de um outro capacitor. O capacitor que a gente vai fazer o uso para as outras regiões
ele pode variar o número de acordo com a sua finalidade do canal. Então eu vou dizer já já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui. Vejam só, nem precisa desligar nesse caso. Deixa eu desligar aqui rapidinho para não ter problema, né? Eu vou tirar pino 3 aqui do potenciômetro do canal de low e vou colocar esse capacitor daqui do pino 3 para o terra. Então vamos lá. Do pino 1 para o 3 do potenciômetro, capacitor de 100 nanofards. Ele vem escrito geralmente 104. Você pode encontrar ele com outros formatos, até com esse tipo de material, não tem problema algum. Agora a gente vai fazer a inserção de um resistor de 2K2, que ele vem vermelho, vermelho e vermelho e dourado no final. Resistorzinho de 2K2 no pino 3 do potenciômetro aqui. E entre o sinal no outro terminal. Pronto, essa parte está concluída. O outro filtro a gente vai fazer a inserção não mais para o pino 1. Eu vou colocar um capacitor aqui com um número específico e vou fazer o teste com outro capacitor para vocês ouvirem também a diferença da sonoridade. Vamos lá. A ligação desse capacitor fica em série com o sinal. Vejam só. Um corte para alta frequência. Você tirar todos os graves, ele fica em série com a entrada do sinal. O valor do capacitor aqui é quem vai determinar o quanto de grave e até onde ele vai tirar. A gente vai fazer essa análise aqui também na prática. É interessante também o uso do resistor em série. A base principal está aqui. Corte do grave e o corte da alta frequência. Agora eu vou precisar de 2 alto-falantes. O correto seria 2 alto-falantes para a gente fazer esse teste aqui com mais detalhes. Eu vou pegar um outro alto-falante aqui. Vou tirar aqui. Lembra o que eu falei, que o GND é para ambos. Então, que é o negativo aqui no caso. Eu estou usando o amarelo como negativo nesse meu caso aqui, para vocês não se atrapalharem. Vejam só, eu vou juntar aqui com o negativo desse falante e vai também para o mesmo negativo do outro falantezinho aqui. Vejam só. Aí, a parte vermelha que eu deixei para alta frequência, eu vou ligar nessa caixinha aqui. Vou deixar aqui para vocês visualizarem tocando. E a parte da baixa frequência, que é o fio branco, eu vou ligar num outro falante aqui. Deixa eu colocar aqui para cá. Pronto, reposicionado aqui nossos camaradas RCA. E vamos lá. Só que um detalhe, nessa aplicação aqui, para você injetar vias separadas, você não pode trazer o sinal de lá do seu CD play, ou seja lá o que for, a sua fonte geradora de sinal, e trazer sinais separados para cá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai juntá-los, eles aqui, ó. Então aqui eu tenho a junção agora do vermelho e do branco que vem daqui. Vai juntar nesse ponto, ó. Vou tirar aqui esse fio, vou fazer a solda aqui. Perfeito. A partir de então, você tem a junção dos dois positivos daqui do RCA. Por que é feita essa ligação? Porque a música é gravada em estéreo e vem canais separados. E se você enviar parte desse sinal para alta frequência, os graves que tá nessa caixa tá se perdendo, que não está sendo reproduzido no falante de woofer.
E os agudos que está sendo enviado para o falante de woofer através do canal aqui, está se perdendo, não está sendo reproduzido aqui. Então dessa forma você vai garantir que os dois sons sejam reproduzidos tanto na alta e na baixa frequência. Todos os instrumentos musicais que tá na música vão ser amplificados. Os graves, todos os dois graves dos canais separados aqui, vai sair no woofer. E todos os agudos que vem do CD player também vai para o falantezinho de alta frequência. Uma coisa interessante antes que eu ligue aqui, deixar bem claro que por mais que seja um falante, vocês vão ver que vai cortar muito grave aqui. Então na medida que eu vou subindo o valor desse número desse capacitor, eu vou deixando que passe mais grave. A gente vai ver isso na prática, que melhor na prática do que só na teoria. Vamos lá. Já deixei esses dois outros capacitores aqui pra gente fazer esses testes. Vou deixar aqui no cantinho. Olha, vejam só, galera. Agora eu vou liberar aqui, viu? Ó. Veja que tá saindo agudo, né? Praticamente, olha. No outro canal aqui agora. Uma coisa interessante também para vocês notarem, eu pausei a música lá. Vejam só se eu botar a mão nos cabos, olha. Pega interferência, não é para fazer isso aqui. Exatamente porque eu disse, se você usar outro tipo de cabo que não seja esse aqui, a interferência é muito grande. Veja que não está tendo interferência nenhuma, ninguém está topando nos cabos. Esses cabos vão ficar internos dentro do aparelho. Mas mesmo que você deixe interno do aparelho, se fazer o uso de outro tipo de cabo na entrada de amplificador, que é um aparelho que é sensível para captar ruído, esse amplificador vai reproduzir todo esse ruído. Vejam só que não tem ruído algum. O amplificador está trabalhando limpo, a qualidade está perfeita. O que eu havia falado antes também sobre a questão do filtro aqui, a gente vai colocar outro capacitor aqui nesse ponto e vocês vão ver que esse alto-falante vai expulsionar bem mais. Eu tô com a parte do sub aqui desligada, veja só. Agora vamos aqui. Veja o quanto engrossou, galera, lá. Agora, se por exemplo eu tirar o capacitor, vou simular tirar o capacitor aqui, ó. Tá vendo, galera? Ó. Não é isso que a gente quer. Então aqui eu tenho um corte bem preciso, ó. Como eu tô vendo que esse capacitor tá cortando muito os graves, eu vou colocar outro capacitor aqui. Esse valor aqui, eu vou deixar uma lista de valores aí, os quais vocês podem fazendo testes que de acordo com a sua realidade. Se por exemplo você fosse usar um capacitor, um canal desse para agudo, outro para drive, você poderia subir mais esse valor aqui, descer mais esse valor, de acordo com a sua necessidade. Vejam só, esses primeiros algarismos aqui, 153 e 682, dá referência à capacitância. Só que isso, galera, embanando um pouco a cabeça de vocês agora, porque não é porque esse valor aqui, 682, é maior que 153, que esse aqui tem mais capacitância. Pelo contrário, esse aqui tem mais, porque esse terceiro algarismo aqui, o 3, ele é multiplicador, então ele é substituído por zeros. Então no lugar do 3 aqui, na verdade são 3 zeros, então são, no caso, 15.000. Esse valor aqui seria, é um código de capacitores. Então esse daqui, no caso, seria 6.800.
Compreende? Então, não é porque o valor aqui, 682, você vai colocar, por exemplo, então, eu vou colocar um valor 822, por exemplo. Você vai afinar mais esse som. Mas se porventura você colocasse 104, ia passar quase o som todo. O 4 seria multiplicador, como no caso desse 3. Ao invés de 3 aqui, eu enxergo 3 zeros. Então eu vou deixar valores aí para vocês terem mais ou menos uma noção. Se for para regiões de agudo e de médio agudo, você sempre vai usar capacitores que esse algarismo aqui termine em 2. E se for para médio grave, por exemplo, entrar um pouco mais de grave, que esses camaradas aqui terminem em 3. Então, dentro dessa lógica, dentro desses parâmetros, você tem um leque muito grande de possibilidades. E isso é aplicado pelas próprias empresas. Os equalizadores são feitos assim. Se você pega uma placa, por exemplo, de um equalizador como esse, são vários capacitores. Cada capacitor diferente o valor e cada valor dá uma frequência diferente. Então você tem várias possibilidades de instalar e ter resultados diferentes. Eu vou colocar esse aqui de 153, que é um número que eu acho um número considerável para um médio grave. Então eu vou fazer a instalação dele mais uma vez aqui. A partir de então, legal, né, galera? Deixa eu colocar uma música aqui mais animada. Vamos lá. Veja que essa caixinha não tem super tweet, mesmo assim ela sai um agudo. Já essa outra, ela já está escondendo um pouco mais. Não só o fator dessa caixinha aqui, ela também reproduzir frequência alta, mas se não tiver esse capacitor aqui de 100 nanofarad para cortar no subwoofer, você vai passar frequências altas e diminui o rendimento, porque esse falante vai ter que reproduzir coisas que ele não é feita para isso. A finalidade principal de se aplicar um filtro como esse é essa. Você consegue um som bem mais limpo. Se eu aplicasse assim, por exemplo, olha. Aqui, ó, vamos lá. Entende, galera? Não dá para aplicar dessa forma, porque entra muita distorção. Aí você pode dizer, eu posso colocar um capacitor na saída. Pode e deve colocar, é interessante. Mas se você não limpa o som que entra no amplificador, você vai estar desperdiçando potência do amplificador. Não é necessariamente uma perda só do falante em si. Não, você compromete todo o sistema, todo o rendimento. Você vai estar amplificando sons, os quais não vai ser reproduzido pelo falante. Então, dessa forma, isso você tem total perda do sistema. É melhor você fazer o uso adequado para você ter o máximo de rendimento. Com pouco que a gente tem, a gente consegue tirar o máximo de rendimento, desde que você faça o uso adequado dos componentes. Não é bicho de 7 cabeças. Isso aqui eu ensinei a partir de agora. Você fazer um filtro passivo, apenas com 4 componentezinhos. Cortou o grave. Cortou aqui também. Então é um filtro passivo, mas que é muito eficiente. Eu tenho outros vídeos aí, aqui no canal, para você que quer controle de grave, média e aguda. A gente tem vídeos aí, eu vou deixar um card para depois que você tiver um tempinho, assista. Se você quiser produzir um pré-amplificador para colocar na entrada desse tipo de amplificador, forças de som, amplificadores profissionais, vai funcionar perfeitamente. É como se fosse você colocasse uma mesa de som, um canal de uma mesa de som.
fazendo uso do pré-amplificador, que você vai ter mais 3 potenciômetros para controlar grave, médio e agudo, individual. Então você vai poder tirar grave, colocar grave, tirar médio, colocar médio, tirar agudo, colocar agudo. Mas isso você não tem como fazer simplesinho assim com apenas 4 componentes. Tem um pré-amplificador para você fazer a instalação aqui, mas esse daqui para pequenas aplicações já é mais que o suficiente. Eu digo porque eu trago conteúdo aqui, não é uma coisa que aleatória não, é uma coisa que eu uso no dia a dia. Quando eu preciso, é isso aqui que a gente faz. Então não é coisa também que eu tô criando não, isso aqui já existe há muito tempo na eletrônica. Infelizmente, o conteúdo não chega para todos e nem todos têm acesso a determinadas informações. Hoje em dia a gente tem essa democratização da informação através da internet. Então a gente tenta trazer informações sempre relevante para o conteúdo que a gente cria. Eu sou na questão da eletrônica, tem outros aí que é marcenaria e assim por diante. Eu trago conteúdo aqui sempre no nicho da eletrônica, uma maneira de a gente facilitar a nossa vida. É uma coisa que acaba que a gente economiza, aprende a fazer nossos próprios projetos, a gente tá aprimorando nossos projetos. Então são sempre dicas muito valiosas, que às vezes você não pode aplicar agora, você aplica depois. Você sabe, você está preparado, você tem um arsenal de conteúdo para você, na hora que for requisitado, você, opa, tá aqui, eu sei como resolver. Isso é muito importante, a gente se preparar, a gente nunca sabe o que vem pela frente. Então é muito conteúdo que a gente tem assim no canal aqui. Eu digo, faça uma recapitulação aqui do amplificador antes que a gente possa encerrar. Se você tiver alguma dificuldade para descobrir a energia, que muitas das vezes, como esse, não veio anotado, eu deixo muito fácil. A questão dos transistores. Os transistores que começam com B e com A, eles recebem sempre energia negativa. Os que começam com C e com D, eles vão sempre receber a energia positiva. Essa é a topologia mais usada no mercado nacional, no mercado internacional. São amplificadores classe AB. Então, com certeza, até para circuitos integrados também, como o STK, se você tiver um amplificador e quer aplicar também esse filtro aqui na entrada, se aplica também perfeitamente. Esse filtro se aplica em qualquer amplificador. Até módulo automotivo, se você quiser fazer esse filtrozinho simples, vai funcionar perfeitamente. Se você quiser fazer um filtro passivo para saída, vou deixar uns cards aí também para ajudar vocês aí. Lembrando, o mesmo GND daqui do transformador é o negativo do falante, então ambos os negativos dos falantes são o mesmo terminal, apenas o positivo é que vem separado. Assim como também a entrada, você só tem 3 fios, branco, vermelho e o GND, que é o mesmo GND do falante aqui. Filtro passivo na entrada para cortar e reaproveitar mais o nosso amplificador e evitar danos mecânicos no falante. A questão da tensão, para você saber que tensão é que deve se usar no amplificador, se você não tiver base e a placa tiver aleatória, você não sabe, eu vou deixar mais ou menos uma noção para vocês. Nesse caso, por exemplo, desse amplificador, até 30 volts, ele vai trabalhar 30 positivo, 30 negativo. Se os transistores já forem mais robustos, você pode colocar 45 positivo, 45 negativo. Se for mais transistores, isso aumenta mais a tensão. Vamos por partes. Eu tenho certeza que esse vídeo de alguma forma está ajudando vocês aí do outro lado. E isso aqui é uma coisa que não tem prazo de validade, sempre está ajudando. Compartilha aí, porque acaba ajudando outros amigos, pessoas que estão com dificuldade também. O YouTube vai entender, vai dizer, cara, esse vídeo aqui tá servindo, tá ajudando muita gente, então vamos colocar ele para mais pessoas consigam visualizar e assim também ter acesso à informação. Galera, se ficou algumas dúvidas, coloca nos comentários. Eu desde já agradeço demais a quantidade de inscritos que tem aí no canal até agora. Esse foi mais um vídeo, eu vou ficando por aqui, fica todos com Deus, aquele abraço, valeu galera.